A functional family is biblical. Loving. Intentional. Full of purpose. Happy. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você está assistindo aí, mas nós somos aqui do grupo Functional Families e hoje a gente vai estar falando a respeito da função do homem no casamento. É um assunto um pouquinho polêmico, às vezes mal interpretado, mas ele é bíblico e a gente quer hoje estar falando a respeito disso, tá bom? Então hoje a gente tem aqui conosco o Carlinhos e o Fábio. Olá. Né? E a gente vai começar então fazendo a pergunta: que história é essa, senhor Fábio, a respeito do homem ser o cabeça do lar? Eita! Eita, vamos entender isso um pouquinho, né, Ana? Vamos. Eu acho que antes do homem ser o cabeça do lar, ele tem outras responsabilidades aí que o fazem ser o cabeça do lar. Okay. E fazem ser o cabeça do lar não é porque eu estou falando, porque a Bíblia fala sobre isso. Né? Verdade. Se a gente olhar lá atrás, quando Deus criou o homem, ele criou o homem e deu um serviço para o homem. Qual era o serviço do homem? Cuidar do jardim. E em seguida, Deus viu, opa, esse trabalho, essas coisas que o homem tem que fazer, não é bom que ele esteja só, não. Eu vou arrumar uma auxiliadora idônea, quer dizer, uma mulher que vai auxiliá-lo, né, que vai ser auxiliadora dele nesse momento. O que quer dizer essa auxiliadora? É que é submetida à mesma visão, à mesma missão. Ela auxilia esse homem a chegar a uma missão. Qual é a missão desse homem? Aí, entendendo um pouquinho essa questão do homem, quando Deus criou o homem, ele já criou o homem com um DNA para servir, para fazer algo. Tanto que se nós olharmos, o homem tem, a maioria dos homens, né? Eu não gosto nunca de generalizar, mas a maioria dos homens, eles têm essa questão assim ativa de ter que estar na rua, tem que estar trabalhando, tem que estar provendo, tem que estar fazendo. Por quê? Porque isso está no DNA do homem. E quando Ser provedor. Ser o provedor. E quando a Bíblia fala, né, dele ser o cabeça, aí muitos homens confundem essa questão. Ser o cabeça não tem nada a ver com ser uma pessoa autoritária, que agressiva, mandona, né, que acaba criando a mulher como se fosse subserviente a ele. Ela tá ali para ser capacho do homem e esse homem precisa se converter. Tá totalmente equivocado em relação a isso. Bom, mas e qual mais seria então os papéis do homem no casamento? Eu vendo o Fábio falando aqui, eu tava lembrando, o homem tava tão quietinho, né? É Deus que isso. Vou arranjar um Trazer problema fazer uma diversãozinha, né? Mas é brincadeira, gente. O que seria da gente sem as mulheres, né? É verdade, eu concordo. Certeza. Eu vou pegar o gancho da palavra do Fábio e dizer que há uma interpretação muito ruim de submissão e de sujeição. Então, isso também é cultural, né, Ana? Vem lá já de muito tempo atrás, Sim. onde existia uma figura paterna muito realmente conservadora e uma figura de uma mulher que tinha que se submeter a tudo. Então, isso de geração para geração, ele vai se tomando uma proporção diferente porque o mundo muda, né? Bom, é importante a gente entender que Deus, ele estabelece, né, que o homem deve amar a mulher assim como Cristo amou a igreja. Então, isso, às vezes eu fico me questionando. Eu não sei qual é o papel mais difícil. Se o homem amar a mulher como Cristo amou a igreja ou a mulher se submeter à missão. E, às vezes eu fico pensando assim comigo. Bom, o que eu coloco para você aqui de primeira, para entender os papéis, o que eu uso muito quando eu estou falando com alguns casais, utiliza-se de Amós 3:3. Andarás dois juntos se não houver acordo? Então, senta lá, conversa com teu esposo, conversa com tua esposa, estabelece critérios. O que é que eu posso fazer? Ana, o que você pode fazer? E já vou dando uma dica aí para os homens. Essa coisa de dizer, você está trabalhando, porque eu estou trabalhando e a mulher não está trabalhando. Tem mulher que trabalha muito mais em casa, faz muito mais coisas em casa, né? Isso é verdade. E sem falar
Fábio, as mulheres que também trabalham Muito, ainda têm uma muito. jornada imensa quando chega em casa. Então, e aí? Fica o homem lá, eu sempre vejo essa imagem, né, do homem deitado no sofá, chegou do trabalho, fica lá com o seu controle remoto, assistindo televisão, e a mulher, ó, pega isso, pega aquilo e tal. Isso aí, meu irmão, não dá mais, né, para continuar dessa forma, né? Difícil, né? Muito difícil. Então, Com eu certeza, digo, respondendo a sua pergunta de uma forma mais objetiva, estabeleça o que são os papéis de cada um. Né? Hoje não existe mais aquela figura do homem que vai trabalhar e a mulher que vai ter que fazer as coisas dentro de casa. É importante que se estabeleça aí um contato entre elas para determinar qual é o seu papel. Agora, Carlinho, a Bíblia também dá muitas dicas a respeito do papel do homem. É verdade. Se a gente olhar em Timóteo, 1 Timóteo 3, vai estar lá claramente que ele tem que ser um homem irrepreensível. Perfeito. Enquanto ele ficar preocupado em a mulher tem que se submeter a mim, ela tem que ser submissa? Sim, mas há uma missão que esse homem demonstra que ama, que cuida, que ela confia. Agora, esse homem, antes disso tudo, ele precisa ser um homem irrepreensível, Perfeito. um homem fiel, um homem que dá atenção aos seus filhos, um homem que administra bem a sua casa. Na verdade, a Bíblia ela tem uma lista de coisas imensa, Sim. né? E a gente precisa conhecer e entender a Bíblia. Só que a gente só usa a Bíblia, quer dizer, algumas pessoas, né? Conforme a sua conveniência. Não, a mulher tem que ser submissa a mim, ela tem que me obedecer e acabou. Isso não existe. Tira né? um texto fora de contexto, contexto. né? Ou não entendeu exatamente o porquê E para daquilo. e para sua, né, conveniência, né? Sim. Essa lista é muito importante, Fábio. Interessante que você falando de aconselhamento de casais, eu lembro uma vez que eu e minha esposa a gente estava aconselhando um casal e o tema era justamente esse, né? Não, porque a minha esposa não concorda com nada que eu faço e não sei o quê. E a discussão do casamento, a baila era essa. E aí eu conversando com ele, falei, vem cá, mas vamos olhar um pouquinho qual é o papel do homem. Você está sendo irrepreensível? Ou você é uma pessoa que mente? Ou você combina as coisas e não faz? Você toma decisões sem conversar com ela primeiro? Você está sendo fiel a ela? Porque às vezes as pessoas pensam fidelidade, só a fidelidade de não ter traição conjugal. Né? Mas não, fidelidade em tudo. Fidelidade em colocar ela como pessoa mais frágil. Né? Você está sendo fiel no cuidado com seus filhos? Você está mostrando para sua família que você é um homem que conhece a palavra de Deus? Quando eu comecei a fazer essa lista toda, aí ele foi várias questões falando, não, eu preciso melhorar nisso, eu preciso melhorar naquilo. Eu falei, então, eu acho que você tem muito trabalho para fazer, ao invés de ficar tomando conta do trabalho dela. Né? Cuida do teu trabalho, até que para o Senhor possa operar. A gente sabe que o Espírito Santo é aquele que convence. Então, faça você a sua parte, ore, interceda pela sua esposa, né, para que você possa ver a transformação em você e ela também possa ver a transformação em você. E aí talvez as coisas que você está querendo resolver no seu próprio braço vão ficar muito mais fáceis porque você vai ver o agir de Deus no seu casamento. É verdade, Fábio. Amém. Muito legal, hein, gente? Muito obrigada pela colaboração de vocês. Um prazer estar aqui. Né, Fábio, Carlinhos, muito obrigada mesmo. Eu acho que foi de grande valia aqui pra gente, né? Aprendendo um pouquinho mais. Então é isso, ficamos por aqui por enquanto. Deus abençoe. Deus Tchau, abençoe. tchau.